Hoje nós vamos falar com uma especialista em diversas áreas relacionadas ao departamento pessoal, ao departamento de RH. Nós vamos falar a respeito de contratos de experiência. Até daqui a pouco. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria, seu patrimônio, nossa missão. Café Corporativo, aqui no canal 25, com você falando a respeito de contrato de experiência. E a minha entrevistada é a professora Mabile. Ela que vem pela segunda vez no café? Segunda vez. Eita, já vai virar de casa já, hein? Oh, muito obrigada pelo convite. Porque eu costumo dizer que todas as pessoas que vêm aqui pela segunda vez é porque já são de casa, já podem entrar sem bater, viu, professora? Que bom, mas é um ambiente muito agradável. Muito obrigada. A professora Mabile Florest, essa é a pronúncia? Florest, isso. Florest. Ela é especialista nesse assunto. Ela tem formações em RH, em segurança do trabalho, tem formação em direito, né? E ela é muito requisitada em diversos assuntos. Falou em RH, em departamento pessoal. A professora Mabile é a referência aqui na nossa cidade e em outras cidades aqui da região, né? Ontem mesmo estava em Rio Claro, né, professora? Isso mesmo, ontem estive em Rio Claro. Dando aula para advogados. Sim, dando aula para advogados. Só para a gente poder falar um pouquinho aqui do credenciar a nossa entrevistada. E hoje o assunto é contrato de experiência. Isso. E eu trouxe esse assunto, eu quis trazer esse assunto, professora, porque eu acredito que é bastante importante a gente entender o que é um contrato de experiência. Pode dissertar um pouco a respeito, para que ele serve, do que se refere esse contrato? Sim, o contrato de experiência previsto na legislação é um contrato firmado entre o empregador e o empregado e que ele tem esse período para que seja avaliado. O empregado avalia a empresa onde ele está trabalhando e a empresa avalia o empregado. E no final do período, que é um prazo determinado, no final do período, cada um deles podem se avaliar, se seguem com o contrato ou não. Então, ele é um acordo de vontade entre as partes, onde cada um tem seus direitos, deveres e obrigações, e cada um vai cumprir ali dentro do período de 90 dias. É um período onde, se eu sou contratante, eu avalio se aquele colaborador tem realmente as características que ele se propôs, que ele me informou, por exemplo, numa entrevista de emprego. Isso. Se ele tem aquela habilidade que ele me trouxe no currículo dele, correto? Exatamente. Esse é o período onde está sendo avaliado. Tá. O empregado é avaliado pelo empregador e, por outro lado, o empregador avalia as habilidades aí, o conhecimento do empregado. E esse contrato, ele é um contrato de quanto tempo, professora? É um contrato por 90 dias. E sempre importante observar, Aguinaldo, esses 90 dias, que ele é diferente 3 meses. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque 90 dias são 90 dias corridos. Isso, 90 dias corridos. Por exemplo, se esse contrato iniciou no dia 1º de janeiro, ele engloba fevereiro, e fevereiro tem 28 dias, janeiro tem 31, fevereiro tem 28. Isso mesmo. Março tem novos 31 dias. Novos 31 dias. Quer dizer que a gente, se pensar em 3 meses, ele não vai terminar. Se fosse 3 meses, ele terminaria em 31 de março. Isso. Mas sendo 90 dias, salvo alguma continha errada que eu estou fazendo, ele vai terminar no dia 30 de março. Isso, né? Por isso é importante contar nos dedos ali, né? Muito bom. Alguns acabam confundindo os 90 dias. Tá, né? Entendi. E mesmo esse exemplo que você citou, e se fosse contratado no dia 1º de dezembro? Porque daí dezembro tem 31 dias, janeiro tem 31, já deu 62,
E aí, então, o mês de fevereiro com 28, daí dá certinho 90, né? Certinho. E poderia ter 29. Aí também vem a outra pegadinha. Eu falo pegadinha, mas não é que é uma pegadinha de alguém para pegar alguém, é uma Não. circunstância, né? Exatamente. Então, nós temos que controlar esses dias, né? Uhum. Então, os 90 dias, temos que ficar ali atentos para que não ultrapasse os 90 dias, né? Muito bom, muito bom. Porque a gente fica realmente, né? Comercialmente, o mês sempre tem 30 dias, né? Mas para a legislação, não, são dias corridos. Dias corridos. Tá. Outra coisa, professora, esse contrato de experiência, ele sempre será de 90 dias? Porque eu me lembro que tem situações em que o colaborador ele faz um contrato de experiência e depois ele prorroga esse contrato de experiência. Como que funciona isso? O contrato de experiência, 90 dias, é o prazo final. Durante esses 90 dias, pode haver, sim, um primeiro período de 45 dias, prorrogáveis por mais 45 dias. Isso está previsto já no próprio contrato. Tá. Então, é 45 mais 45, que a soma traz ali 90 dias. Mas isso também tem que rezar no contrato. Sim, sim. Se não rezar, por exemplo, se o sujeito faz um contrato de 90 dias de experiência, isso não é subentendido que é 45 mais 45. Não, no contrato tem que haver esse período de 45, prorrogáveis por mais 45. Por mais 45. Isso. Tá. A periodicidade é sempre essa, 45, 45, ou pode ser, por exemplo, 30 mais 30, pode ser? Isso já é uma cláusula de convenção coletiva. As convenções coletivas de trabalho, ela pode sim trazer um período de 60 dias de experiência. Por quê? Subentende-se que é mais benéfico ao trabalhador. Então, ela pode trazer 30 mais 30. Isso pode sim. Então, sempre observar a convenção coletiva, o que ela traz. A legislação, 90 dias. Convenção coletiva pode trazer sim cláusulas mais favoráveis, ou seja, 60 dias. Se não houver nada na convenção coletiva da área, o empregador ele não pode, por sua liberalidade, fazer um contrato de 60, ou seja, de 30 mais 30. Se não tiver previsto na convenção, então seria 90 dias. 90 dias e pronto. 90 dias. Tá. E pode fazer 60 mais 30? Pode. Ah, tá. Então pode fazer 30 Pode. E depois prorrogar por mais 60. Pode também. Pode fazer 60 e prorrogar por mais 30. Pode. Tá. Então, só para o nosso telespectador entender o que é convenção coletiva, é o seguinte, existe uma legislação trabalhista que vale para todo mundo, porém, as áreas, elas têm convenções que são particulares. Por exemplo, a área, vamos falar da professora, a área os professores podem ter uma convenção coletiva que é da sua profissão, é isso? Sim. E que é válida na sua região também. Sim, depende da categoria. Categoria de trabalhadores. Me faltava essa palavra, categoria. Isso. Então, categoria professores, ela tem uma convenção coletiva, que é negociada através de sindicatos representativos da categoria, assim como metalúrgicos têm uma convenção coletiva que é negociada com o Sindicato dos Metalúrgicos, que representam os metalúrgicos da região e ela abrange algumas regiões. Então, ele é regional. As convenções coletivas, elas são separadas por região. Isso. Até porque pode fazer sentido, né? Uma coisa eu trabalhar aqui em Jundiaí, outra coisa eu trabalhar talvez com a mesma profissão em Presidente Prudente, onde há uma realidade diferente, demográfica e assim por diante. Isso mesmo. Muito bom. Isso mesmo. Olha que a gente vai aprendendo muita coisa aqui, né? Parece que tudo tem um porquê, né? Tá bom, vamos fazer um intervalinho, professora? Vamos. Então vamos lá, vamos chamar aqui o nosso consultor de segurança e o nosso parceiro, Valdemar Pellegrino, ele do Grupo Ethics, que vem trazer a sua dica de segurança. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é a transferência financeira recebida por número de WhatsApp desconhecido. A vítima recebe um WhatsApp de número não conhecido com arquivo anexo de uma transferência bancária realizada. O golpista informa que o depósito foi realizado com sucesso, porém, ao abrir esse arquivo,
a vítima não percebe a extensão .zip no referido documento, sendo um spyware introduzido no telefone da então vítima. Não abrir, sob hipótese alguma, qualquer tipo de arquivo que não for extensão PDF, o arquivo universalmente utilizado pelos bancos em qualquer operação de transação financeira. Lembrando a todos também que, caso seja um WhatsApp caracterizado como comunicação de instituição financeira, alertamos que os bancos não utilizam essa ferramenta WhatsApp para comunicar-se com os clientes. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje com a professora Amabile, que vem falar a respeito de toda esses detalhezinhos, né, da contratação de colaboradores. Professora, eu posso fazer uma contratação de um profissional e não fazer contrato de experiência? Você pode contratar, sim, um empregado e ele não necessariamente você é obrigado a fazer contrato de experiência. Ele já pode iniciar na empresa com o contrato com prazo indeterminado. Tá, só para entender, então, um contrato de experiência é um contrato com prazo determinado. Isso, é um prazo determinado. Ele tem data de início e data de término. E o empregado, à medida que ele é contratado, ele já é ciente, porque ele assina o contrato e ele já sabe o dia que inicia e já sabe o dia que termina também. Né? Então, por exemplo, 90 dias... Contratei 1º de dezembro, vai terminar em 28 de fevereiro. Isso. A partir daquele dia, do dia 1º de março, ele não é mais colaborador. Isso. Não precisa de uma formalização de encerramento, porque já está previsto o encerramento. Isso, ele pode ter a extinção automática ou, a partir do momento que termina o contrato de experiência e ele continua na empresa, então é automático, já passou a ser um contrato por prazo indeterminado. Entendi. Então quer dizer que eu preciso, de qualquer forma, formalizar o encerramento desse contrato. Eu fiz um contrato de 90 dias, eu preciso lá no último dia, se eu não quero mais aquele colaborador, eu não preciso mais do trabalho daquele colaborador, eu o informo que é para ele não vir o dia seguinte. Isso não mesmo. Feito isso, eu estendi esse contrato naturalmente. Isso mesmo. Ele é automaticamente já estendido. Isso mesmo. Pode rescindir no término do contrato, que é um contrato de avaliação, né, entre ambas as partes. Você pode rescindir no término ou não rescindiu no término, automaticamente ele passa a ser por prazo indeterminado. Entendi. Agora, existem também aqueles contratos que são contratos temporários, né? Sim. Esses contratos temporários são ok também, eles existem. Por exemplo... eu vou ter aí uma demanda maior devido a uma sazonalidade do meu setor, eu posso contratar um colaborador por 30 dias, por 45 dias. Isso. O contrato temporário, a empresa pode sim contratar temporário para essa época sazonal, e aí ela tem que, obrigatoriamente, tem que ser através de uma empresa prestadora de serviços, né, pela Lei 6.019, então ela tem que contratar através de uma agência de empregos, né, que é prestadora. Tá. E lá tem um contrato com o funcionário também, e esse contrato ele pode ser temporário por 30 dias, eu estipulei 30 dias. Né? Pode ser por 60, pode ser por 3 meses, 4 meses, então pode ser um período maior. Né? E teve também uma alteração na Lei 6.019, o contrato temporário pode ser até por um período de 9 meses, Aguinaldo. Ah, é? Houve uma alteração até por conta de cobertura de licença para gestantes. Sim, faz sentido, né? Se a minha colaboradora vai se ausentar por um período, eu preciso de alguém para recompor aquela colaboradora que saiu. Isso é o contrato temporário, ele é para substituir
pessoal regular e permanente, Tá. ou seja, a pessoa grávida, ela tem um contrato permanente com a empresa. É só nesse período que ela vai se ausentar. Então, a empresa pode contratar um temporário para substituir. Muito bom. Também aqueles que se afastam pelo INSS por algum motivo de doença e tem um período de tratamento, então pode contratar o temporário. Tá. Inicialmente pode ficar, já o contrato, inicialmente por 6 meses, e depois ele pode ser prorrogado por mais 3 meses. Então, ou seja, pode até 9 meses contrato de experiência hoje. A depender do tempo que aquela pessoa que está afastada Isso. vai ficar. Exatamente, exatamente. Você tocou no assunto aí de terceirizar, né? Acho que é esse o nome, porque quando você contrata através de uma agência, você está terceirizando. Essa terceirização ela pode ser muito positiva, né, para a empresa, por exemplo, principalmente a depender da área que esse colaborador vai atuar, é muito interessante que ele seja terceirizado porque ele vem pronto. Sim. Né? Por exemplo, eu vou contratar uma pessoa para limpeza. Quem vai ensinar essa pessoa a fazer o trabalho? Né? Geralmente, essa pessoa está sendo contratada para o lugar de uma outra que saiu, ou seja, eu não sei ensinar essa pessoa a fazer... Né? Seria interessante se essa pessoa viesse através de uma empresa especializada. Faz sentido? Faz sentido sim. Essa terceirização que é legal, é justa e é muito benéfica para as empresas quando ela traz essa mão de obra, essa contratação. Por exemplo, né, Aguinaldo, eu tenho uma empresa e eu tenho uma portaria onde eu preciso de um porteiro. Sim. Um durante o dia, um à noite. Com a legislação que é permitido que se faça 12 por 36... 12 horas de trabalho por 36 de descanso? Isso. E aí o empregado que fica durante o dia, 12 horas durante o dia, ele sai, vai embora, entra outro que fica à noite 12 horas. Certo. No dia seguinte, ao descanso dessa dupla, entra outra dupla. Correto. E isso pela empresa terceirizada. Sim. Um deles pode tirar férias, não é? Então, se Sim. for pela minha empresa, é minha empresa e eu contrato pela minha empresa. Eu tenho 4. Mas se um sair de férias, como é que eu faço a cobertura desse porteiro? Eu não posso mandar um outro funcionário que não é da portaria substituir. Mas a empresa prestadora de serviços, ela tem essa outra pessoa que vai cobrir o posto no dia seguinte. Ou seja, ela já tem essa mão de obra... que são os folguistas, né, que eles chamam, as pessoas que cobrem férias. Sim, até mesmo, imagine à noite, eu tenho lá à noite um terceiro, entrou na portaria às 19 horas. Quando é 10 horas da noite, ele passa mal, ou ele recebe notícia de que alguém da família faleceu, ou ele tem que sair do posto de trabalho, 10 da noite. Como é que a empresa vai ter alguém para ir lá 10 horas da noite e cobrir esse posto? Sim. Mas ele já faz contato com a base dele e a empresa terceirizada já manda outro para substituí-lo. Ou seja, a empresa não fica descoberta. E está dentro da legislação. Está dentro da legislação, Muito bom. é possível fazer, é permitido. Muito bom. Isso é bom para o colaborador também, né? Porque Sim. essa terceirização, ela não é boa só para a empresa que contrata o terceirizado e nem só para a empresa que fornece a mão de obra. É boa para o colaborador, porque esse colaborador ele vai ter um treinamento adequado. Sim, a empresa terceiriza de acordo com o ambiente onde ele vai trabalhar. Se é um ambiente onde precisa de um determinado tipo de produto para limpeza, exemplo, hospital. Tem produtos diferentes de uma empresa metalúrgica, diferente de uma loja. Então, os produtos a serem utilizados são diferentes. E aí, esse pessoal que vem para fazer a limpeza, eles já são treinados de como utilizar, qual EPI utilizar para fazer. Então, eles já são treinados para utilizar esses produtos. E tem empresa também que ela terceiriza essa consultoria. Por exemplo, eu posso trazer um técnico de segurança terceirizado para a minha empresa, para que ele cuide de toda a segurança? Sim, agora pode, né? Porque houve uma mudança na legislação e pode sim terceirizar esse técnico. Ele pode vir por um período até colocar tudo em ordem, ou ele pode ser terceirizado sempre na empresa, para cuidar de toda a parte de segurança do trabalho. Muito bom. Pode sim terceirizar, pode, é legal. Perfeito. Professora, mais um intervalinho?
Vamos lá. Então vamos conhecer o trabalho da Novo Conceito Consultoria da nossa amiga Malu. Ela que inclusive será entrevistada por nós na próxima semana aqui no Café Corporativo também. Até daqui a pouco. E se eu te dissesse que seu patrimônio pode estar em risco e que você pode estar pagando mais impostos do que deveria e não está se preocupando com o futuro da sua empresa e família? Com o método exclusivo NC3S, organizamos seu patrimônio com solidez, segurança e planejamos a sucessão. Com ele você reduz impostos, protege seus bens e garante uma sucessão tranquila. Entre em contato com a Novo Conceito Consultoria e transforme desafios em soluções. Novo Conceito Consultoria. Seu patrimônio, nossa missão. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, falando com a professora Amabile a respeito dessa relação, né, entre colaborador e empregador. E nós falamos aqui a respeito do contrato de experiência, falamos a respeito da terceirização, dos colaboradores terceirizados, e aí me vem em mente o menor aprendiz. Existe também essa categoria de trabalho, né, que são trabalhadores, porém eles são trabalhadores que são tratados de uma outra maneira porque eles estão ali para ganhar experiência. É isso mesmo, professora? Isso mesmo, isso mesmo. As empresas contratam jovens aprendizes, né? Até um tempo atrás era menor aprendiz. Por que era menor aprendiz? Porque só podia contratar dos 14 aos 18 anos. Então ele era menor. Hoje, o menor aprendiz, que passou a ser jovem aprendiz, ele pode ser dos 14 até os 24 anos. Ou seja, aumentou esse período de aprendizado, talvez até pelo aumento do número de anos de estudo, né? Há pouco tempo atrás as pessoas não estudavam tanto quanto vêm estudando hoje, né? Sim, até porque o menor, dos 14 aos 18 anos, ele não pode trabalhar em empresa insalubre, não pode trabalhar no horário noturno, né, não pode fazer horas extras. E aí a legislação estendeu dos 18 aos 24 anos, porque aí dos 18 aos 24 ele pode trabalhar numa empresa insalubre e recebe insalubridade também. Pode trabalhar à noite. Nós temos muitas empresas que o fluxo maior de trabalho hoje é no horário noturno. E esses jovens aprendizes, existe até um programa de aprendizagem para eles nas empresas. Então, no período que ele fica na empresa, é muito interessante que a empresa desenvolva essas habilidades nele. Sim. Muitas empresas que depois do contrato de aprendizagem, ela acaba efetivando esse aprendiz. Pelo que ele desenvolveu nesse período de aprendizagem, a própria empresa aproveita, ela mesma aproveita essa mão de obra e já efetiva, e ele passa a ser um funcionário efetivo. Não que ele não seja efetivo, o contrato de aprendizagem é temporário também, é um período com prazo determinado. E depois ele passa a ser funcionário da empresa. Muito bom, professor. Sabe que tem um grande banco no Brasil, um dos maiores bancos do Brasil, que o seu vice-presidente foi menor aprendiz, né? Olha que interessante. Então, sempre é uma boa oportunidade e as pessoas podem ou não aproveitá-las, mas sempre a oportunidade está ali. Muito obrigado, viu, professora, pela entrevista. Eu que agradeço. O Café Corporativo vai encerrando aqui, mas seguramente se veio pela segunda vez, vem a terceira, vem a quarta. Espero que em breve, viu? Vamos, muito obrigada pelo convite. Desejo sucesso ao Café Corporativo. Muito bom. E você também que está em casa continua nos assistindo, não só aqui pela TV, pelo canal 25, mas também pelo YouTube. E assista as outras entrevistas, que nós temos um acervo com mais de 350 entrevistas, porque afinal o Café Corporativo é essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria, seu patrimônio, nossa missão. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso,
fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular. E tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.